Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias ou daqueles lugares, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Versículo 24 diz o quê? E ele respondendo disse: eu não fui enviar senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorra. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Diga glória a Deus. E desde aquela hora a sua filha ficou curada, ficou liberta. Mas olha só, olha o que a Bíblia começa declarando. A Bíblia fala que chegou diante de Jesus uma mulher cananeia, e ela chegou rogando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu estou precisando da tua ajuda. Ela chegou diante de Jesus explicando: a minha situação é essa, eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema com a minha filha, eu estou com um problema espiritual. Perceba que o problema dela é espiritual. Ela chega a dizer que a filha dela está doente. Então ela percebeu que tinha um problema espiritual na vida dela. E na verdade foi até difícil ela entender dessa forma e chegar para Jesus falando. Então ela viu dizer exatamente qual era o problema dela. E ela, sendo uma pessoa cananeia, ela sabia que eles também não se falavam. Jesus Cristo ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, mas mesmo assim ela chegou diante de Jesus pedindo ajuda, pedindo socorro. E a palavra de Deus começa dizendo: qual foi a atitude do Senhor Jesus? Qual foi a primeira atitude de Jesus? Uma atitude onde ele não lhe respondeu palavra alguma. O que Jesus Cristo está querendo dizer aqui? O que Jesus Cristo está querendo mostrar para cada um de nós? Aqui nós vamos ver, igreja, existem várias situações que o ser humano, que o Filho de Deus, que a filha de Deus, ela pode passar na vida. Tem situações na vida que a gente vai passar, que eu vou passar. Tem situações que você vai passar. E por que a gente passa por isso? Não é para a gente perder, é para a gente amadurecer.
É para a gente fazer, é para acontecer o quê, pastor? É para a gente ser uma pessoa preparada para tudo. E seja qual for essa situação, às vezes tem situações que já aconteceram, tem situações que vão acontecer. Igual eu estava falando com um amigo meu, ele falou o seguinte: olha, Fernando, eu sou Fernando, eu acho que Deus está me preparando, e até para coisas maiores, sabe? Está me preparando. E como é que Deus prepara? Quando Ele permite. E Deus às vezes até permite de propósito para a gente crescer. Mas tem situações que você passa, você, poxa, é algo novo para mim, né? Eu nunca passei por isso. E às vezes é uma situação, estou dizendo uma coisa boa, estou dizendo uma situação difícil, uma situação, sabe, que você nunca passou por aquilo. E como que você vai agir? Como que você tem que se comportar diante daquilo? Irmão, quando a gente tem que entender que o nosso Deus é bom, diga, Deus é bom. Deus é bom em toda hora, em todo tempo, e em todo tempo, ou seja, em toda situação, Deus também é bom. Nós sempre falamos aqui que Deus, se Ele ver uma situação que Ele possa ajudar outra pessoa, Ele vai ajudar. Vamos dizer que é um momento que para um está difícil, mas se Ele pode abençoar o outro naquela hora, Ele vai abençoar. Às vezes tem situações que, poxa, mas não está vendo a minha situação. Talvez para nós, humano, não é um momento, mas para Deus todo momento é momento. Eu estava conversando com um amigo meu também um tempo atrás, na época da Covid. Quem lembra na época da Covid? Foi ruim para todo mundo. Sabe o que ele falou para mim? Foi o melhor ano da minha vida, financeiramente falando. Eu falei, por quê? Porque eu comecei a fabricar máscara, comecei a fabricar álcool gel, e eu vendia, exportava, e ele explodiu. Quando eu fui ver, rapaz, essa cara comprou com esse tal, tudo na época da Covid. Então, situações, não é porque talvez alguém está padecendo, se Deus vê uma oportunidade para abençoar outro, Ele vai abençoar. Não é questão de respeito. Vamos respeitar o momento, mas Deus é bom. Entenda quando a palavra Deus é bom em toda hora Deus é bom. Deus é bom em todo momento Deus é bom. Ele vai poder abençoar. Mas se eu posso abençoar assim, eu vou abençoar, eu não tenho problema com isso. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Diga amém. Deus veio para trazer vitória, para abençoar, seja qual for a situação. Em nome de Jesus. Mas aqui nós vamos ver que Jesus, Ele vai fazer alguns testes, né? Ele vai fazer alguns testes na vida desta pessoa. Você sabia que assim como ele testou, ele também foi testado? Aqui alguém está pedindo ajuda para ele, sim ou não? Então não está, precisa da tua ajuda. Minha filha está o quê? Endemoniada. Lembra quando ele estava cansado no poço de Jacó? Quem é que pediu água primeiro? Foi ele. Senhora, dá-me de beber. Aí ela botou, sendo judeu, ou seja, ele passou as duas situações. Ele estava de um lado necessitado, e ele estava de outro lado parecendo, dizendo, não é a tua hora, não é a tua vez. Mas aquilo ele estava provando para aquela mulher estava pegando aquela situação para mostrar a fé dela, e para mostrar não apenas para ela, mas para mostrar para mim, para mostrar para você, que quando a gente quer, nós vamos vencer Deus. A palavra de Deus, essa mensagem vai mostrar dizendo, olha, quando a gente quer, nós vamos até o fim. Amém? Se você determinar algo na tua vida, se você confiar em Deus, se você acreditar e ir até o fim, você vai vencer. Pastor, mas eu estou passando essa situação. Não importa a situação. Aqui, irmão, essa mulher, ela vai passar 3 situações. 3 situações. E talvez algumas dessas 3 situações você possa se identificar. Ou às vezes, nas 3 situações,
Você vai se identificar com as 3, com todas. E por que isso está escrito aqui? Para mostrar que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Para mostrar, irmão, que seja qual for a situação, isso, irmão, se você entender e for até o fim, isso não vai te parar. Isso não vai impedir de você avançar. Isso, na verdade, vai colocar a tua fé em ação. Isso, na verdade, vai mostrar para você quem você é, o que está no teu coração. Quem está entendendo? Diga amém. Olha só a primeira dificuldade que essa mulher passou. E tem pessoas, irmão, que quando passam por isso, tem pessoas que falam: isso eu não venho, isso eu não vou aceitar, sabe? Eu não estou acostumado com isso. Qual foi o problema dela? O primeiro problema dela, né? A palavra de Deus fala: partindo Jesus dali, versículo 21, foi para as terras ou as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, ela chegou dizendo: Senhor, ela falou, filho de Davi. Por que ela fala filho de Davi? Porque Jesus Cristo tem 12 tribos, né? E uma das tribos é de Leão de Judá. E Davi era de Leão de Judá. E Jesus veio dessa geração de Davi. Diga glória a Deus. Por isso que ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha, ela realmente explicou a situação dela. Ela realmente falou a situação. Ela falou: minha filha está não apenas endemoniada, a minha filha está o quê? Miseravelmente. Então o negócio está grande, está difícil. Miseravelmente endemoniada. Versículo 23, lê comigo. Mas ele não lhe respondeu. Olha só. A mulher clamou e Jesus Cristo simplesmente não lhe respondeu. O que Jesus Cristo fez aqui? Ele a ignorou. Ele simplesmente falou: vou deixar ela falando. Ele deixou ela falando sozinha. Ela foi uma pessoa que ela foi ignorada por Deus. Você gosta quando está falando sozinho? Não é respondido? Quem já aconteceu isso? É bom isso? Mas tem situações que sabe que vem acontecendo isso para te tentar, para fazer você desistir, né? São problemas às vezes que a pessoa ela não aguenta, né? Não aguento isso, eu falei, eu quero uma resposta. Tem coisas, irmão, que a gente passa para a gente treinar, tudo treinamento na nossa vida. Já passou o treinamento com isso? Você não tem nada dizendo: não, eu vou vencer, não vou deixar isso me abalar, não vou deixar isso parar a minha fé. Ela foi ignorada. Talvez você está sendo ignorado. Onde que você está sendo ignorado? Onde que você vê que você não está tendo atenção? Qual é a área da tua vida que você não está tendo atenção? É no trabalho? É na família? A gente tem que vencer. Nós também temos que vencer. Diga amém. O diabo, irmãos, ele sabe realmente, como diz, né? A fraqueza, onde você resiste, onde você é mais frágil, onde você é mais delicado, sabe? Ele vai usar essa situação também. Às vezes acontece, às vezes pode acontecer aonde? Na família. Quantas são as pessoas, irmãos? Sabe? A gente tem que crescer na presença de Deus. E o diabo quer colocar esse tipo de coisa, irmãos, para te deixar triste. Às vezes você ignorar, não é ignorar, às vezes, sabe, a pessoa nem cumprimenta.
Isso não seria algo para a pessoa ficar triste e nem desistir de nada. Mas a gente vê muito isso às vezes. E a gente precisa do Espírito de Deus na nossa vida. A gente precisa do Espírito de Deus. Você sabe que a geração que nós estamos vivendo é uma geração diferenciada, né? Antigamente as pessoas se preparavam mais. Isso foi bom naquela época, porque coisas pequenininhas como essa não atrapalhavam. Quem está entendendo, gente? Hoje, se a pessoa esquece, é o motivo de fazer o quê? De querer melhorar. Não pode uma coisa dessa. Não pode uma coisa dessa só porque o pastor começou a dar atenção. Não, olha para mim. O pastor precisa dar atenção para todo mundo. O pastor não é exclusivo só para os homens, só para o irmão. O Carlinhos está feio. Hoje ele não falou comigo. Poxa, o mínimo, ele tem que entender o tanto de gente que tem aí. A pessoa tem que, você deu para entender? Então tem coisas, tem situações que a pessoa tem que crescer. E às vezes tem situações que a pessoa é assim, aí ela fala, poxa, ninguém gosta de mim em casa, eu não estou passando por isso no trabalho. Mas a gente tem que ver a situação, a gente tem que ver o conjunto da coisa, como que está. Diga amém? Eu sei que não é bom você ignorar, mas você precisa vencer, a gente precisa ver. Eu fui ignorado várias vezes. Por isso, a gente já falou que você já passou reto, cuidado, irmão. Irmão, nós já fomos forjados, irmão. Esses dias eu fui lá, ninguém passou para o fotógrafo. Quando eu falar isso, vai fazer o quê? Eu fui treinado dessa forma. Não é que eu guardei nada no coração, é que eu só lembrei, me deixou aquela nada. Já aconteceu a gente fazer assim, ó, todo mundo sentado, passou bom? Oi. Chegar em mim, eu fiz assim, ó. Na hora que eu fiz assim, eu fiz assim, ó. Eu fingi, eu fiz assim. É bom, não é? Eu fiz. Aí esse povo não é de Deus. Essa igreja não é de Deus. Eu vou embora. Você não é fraco. Eu ia ser um fracote. Deixa comigo um homem que não. Coitado dele. Ele me perdeu da minha mão. Pensa dessa forma, irmão. Ele que perdeu de tocar na minha mão. Eu vou embora. A gente é ignorado várias vezes, irmão. Você é ignorado quando está no ponto de ônibus e um ônibus faz assim, ó. Não faz nada. Tem gente que vai, ele é motorista. Aí eu vejo gente se matando assim, não está no ponto, porque não tem uma tolerância. Vira para cá, ó, e vai o ônibus. Não vai acabar a tua vida por isso. Isso a gente, vocês viram, né? Quem já passou por isso? Você sabe quem foi de propósito. Levanta a mão, você sabe. Não foi o Wilson, não, né? Não. Mas tem gente assim, que levanta ele. Mas a gente é ignorado em todo momento, irmão. Você é ignorado toda hora. Não é verdade? Quantas vezes, irmão? E a gente pensa que isso é normal, irmão. E às vezes de propósito. Para a gente amadurecer. A gente diz, falar o seguinte, ó, você tem que entender que essas coisas você vai passar. Ó, você tem que entender que na vida você vai passar sim por essas coisas. E você tem que ter foco. Por que eu tenho que ter foco? Porque se você não tiver foco, essas coisas vão te atrapalhar. Vai arrancar a tua vitória. Vai arrancar a tua bênção. E você tem que ser maior do que isso. Vamos a Jesus. Amém. Diga agora a Deus. Você tem que ter isso. Sim ou não? Tem que ser maior do que isso. E ela foi maior do que isso. Por quê? Porque eu sei que eu estou sendo maior do que isso. Eu estou aqui na dependência de Deus. Como que eu sei que eu sou maior do que isso? A tua atitude. Quando aconteceu isso, ó, o versículo 23, mas ele não lhe respondeu o quê? Não foi bem nada.
Aí os discípulos olham para Jesus e vai querer ajudar. De que jeito? Bebem. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás. Olha, irmão, ela estava clamando, a Bíblia fala que estava gritando, não estava nem aí. Jesus Cristo ignorou. Os discípulos tentaram ajudar, dizendo: quando ele falou despede-a, não é para mandar embora, para dizer, vê o que ela precisa, vê a situação dela, que ela já falou, que eu estou sabendo, que ela falou agora, ela falou bem alto que a filha dela estava o quê? Miseravelmente o quê? Envenenada. Então já sabe que o problema dela é espiritual. Aí Jesus Cristo, qual é a resposta de Jesus Cristo? Lê bem alto. Foi gritando atrás de nós, versículo 24, perdão. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que coisa. Eles viram aquela situação, aquela cena toda, de repente chegou e falou: vamos tentar ajudar ela, vamos. Fala: Jesus, responde ela aí, vê o que ela precisa. Essa mulher já tem um tempo, já está aí clamando aí um tempo atrás, desde lá de baixo, todo mundo tem ouvido, vê realmente o que ela precisa. Qual foi a palavra de Jesus? Dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Naquele momento ele disse: ela não se encaixa no grupo que eu vim ajudar. Quando ele fala, eu vim buscar, eu vim abençoar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, ela não é desse grupo. Em outras palavras, naquele momento Jesus realmente ele fez uma discriminação. Quantas são as pessoas que falam assim: eu estou sendo discriminado? Não é? Isso aí está me discriminando, está discriminando a gente. Realmente, o que é discriminar? Discriminar é você colocar isso aqui, isso aqui é aqui, na direita, isso aqui não, isso aqui é aqui, isso aqui não é aqui, é aqui, é separar. Quando ele discriminou, ele fez uma separação, dizendo: esse é para ser abençoado, esse aqui não é. E você caiu na situação que não é. Quando Jesus Cristo falou isso, não é que ele não desejava, presta atenção, não é que Jesus Cristo desejava que ela não fosse abençoada. Uma coisa é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos venham ser abençoados. Aí você pergunta: então por que ele não facilitou para ela? Agora, irmão, eu posso entrar em outra palavra, te respondendo com a resposta do Lázaro. Quando perguntaram para ele: Senhor, o seu amigo está doente, Lázaro está muito ruim, vem logo, Senhor. A Bíblia diz que em vez de ir para o lado de Lázaro, Jesus foi para onde? Foi o contrário. E ali demorou, e foi aonde que o Lázaro morreu. Aí pergunta-se: por que Jesus Cristo fez isso? Falei um tempo atrás sobre isso, não é para mim. Parece que de propósito Jesus Cristo quis que as coisas ficassem mais difíceis. Tudo tem um propósito. Qual foi o propósito? Para mostrar para as pessoas que não acreditassem em Jesus, que viessem a acreditar. E tem coisas que a gente não entende. Por que tem coisas que Deus, por que comigo? Por que não com ele? Por quê? Por que Jesus Cristo não fez isso com outra pessoa? Por que Jesus Cristo fez isso com Lázaro? Logo, o amigo dele, o melhor amigo dele, ele vivia visitando Lázaro.
Tem coisas que a gente não entende. E é difícil para ele fazer isso, porque você sabe que ele chorou, não chorou? Quando fala, mestre, vem aqui, está ali, vai ressuscitar. Ele, não, já está 4 dias, não. Aí Jesus viu aquela situação dele, chorou. Carlinhos, sabe por que ele chorou? Ele não chorou por chorar, porque morreu. Ele chorou dizendo, olha que forte, Carlinhos. Ô Lázaro, eu precisei fazer isso de propósito. Eu sei que você é muito meu amigo, mas tinha que ser contigo. Não podia ser com outra pessoa. Só para mostrar o meu poder na vida de outras pessoas. Mas eu vou te ressuscitar. Eu vou te tirar desse buraco. Vamos para Jesus, vem. Se fosse outra pessoa não entender, quem entende é só quem é. Viu como é difícil entender as coisas? Quando você é um amigo, belo amigo, hein? Belo amigo. Imagine se fosse inimigo. Vocês não podem entender? Parece que o amigo é que sofre mais. Sabe por que sofre mais? Não é que sofre mais. É porque não está em torno, deixa eu descer aqui. Não está em torno de um amigo. Não vou demorar não, viu? Fica tranquilo que eu vou ficar por aqui. Não vou até vocês. Só até o caminho, que não tem problema. A minha situação, tudo bem, Carlinhos? A minha situação não é pelo caminho, não é em torno do Carlinhos, é em torno da graça, é em torno da obra. Entendeu? Se você não entender a obra, tem coisas que você não vai querer entrar, tem coisas que vocês não vão entender. O que une, sabe? O que tem que unir verdadeiramente. Eu já falei isso para vocês um tempo atrás. Eu vou voltar a falar. O que me une eu e você é simples, cara. Por que eu estou aqui hoje no Samambaia? É porque eu conheci o Pretinho? Irmão. Quem é que me trouxe aqui? Mas pelo quê? Para eu fazer o quê aqui? Eu conheci de vocês, irmão. Então, se vocês não entrar na obra também, a gente não vai conseguir se falar. Porque o que me uniu a você é a obra de Deus. Se você não entender a obra como tem que ser feita, não vai resolver nada. A gente pode construir amizade, porque isso é normal, é o dia a dia, a gente vai se conhecendo, né? O que fez eu conhecer esse menino, ele me considera, tá? Começou a vir aqui agora. Era de São Vicente, era de Santos, foi do Parque da Bandeira, está vindo aqui agora, a amizade. Mas antes da amizade, o que você falou? O que ele falou antes? O Senhor foi muito importante na minha vida, quando eu tinha 12, 14 anos, a transição de adolescente para virar homem, entendeu? Mas foi o que me trouxe lá para o tênis assim, o Rádio Clube, Zona Noroeste. Foi a obra, eu estava no Rio de Janeiro. Então, se a gente não amar a obra, a gente não vai se falar. Deus, Ele quer revelar as coisas para você, o que Deus tem para nós aqui. Primeiro, mais do que a nossa mensagem, você tem que amar mais ainda a obra que está na minha vida. Vamos para Jesus. Estamos, é legal, é gostoso, mas mais do que a amizade é. Esse homem aqui, você me conhecia, já tenho esquecido, ele, né? É primo do pastor Robson, da grupo de jovens, né? Mas o que fez eu vir aqui? Não é porque eu conhecia ele, foi a obra que ele trouxe aqui, é assim. Então, a obra é o centro. Se a gente não colocar a obra de Deus em primeiro lugar, é por isso que às vezes a pessoa não entende. É por isso que as pessoas, às vezes, sabe, se é pela amizade, não é pela... a gente não vê o que é bom para a obra. Quando a gente fala para o Breno quer decidir, não sei o que, não é por mim, é pela obra. É a obra. Eu brinco muito com pessoas assim, a gente gosta de, às vezes eu falo até no grupo de louvor, tá bom para você, mas tá bom para a obra? Tá bom para você, eu gosto disso, eu gosto de rap, mas domingo de manhã, vamos tocar um rap? Não. A pessoa não vai talvez se conectar, tem que ver o estilo da pessoa. Então a gente tem que ver tudo. Não é por mim, é pela obra.
ser bom para a obra? O que vai ser bom para o povo? O que vai fazer o povo se conectar mais rápido com Deus? Então é isso que eu vou ter que ver. É isso. É igual ao seu trabalho. Quando você chega no seu trabalho, fala, o que vai ser melhor para gerar, né? Para ter um resultado positivo? Isso tem que fazer desse jeito. Então, é obra, é um jeito. Se a gente não tiver a obra no coração, as coisas não acontecem. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Então, eu estou voltando na mulher. A mulher como se fosse, eu acho que Jesus Cristo viu. Jesus Cristo viu naquela mulher uma certa força, sabe? Ele falou, olha, eu vou fazer com essa mulher aqui um teste, e ela vai mostrar como nós devemos agir e reagir diante dos problemas. Mas eu não posso fazer isso com todo mundo. Foi com todo mundo que ele fez isso? Foi com todo mundo que ele ignorou? Foi com todo mundo que ele discriminou? E o pior que vai acontecer, foi com todo mundo que ele humilhou. Ele humilhou ela daqui a pouco. Falou, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorros. Foi com todo mundo? Foi com todo mundo. Então Deus sabe. Mas se está escrito, é porque Deus quer mostrar, olha para mim, igreja. Deus quer mostrar níveis que nós podemos chegar. Às vezes tem bênçãos na nossa vida. Talvez tem muitos aqui que talvez não vai conseguir compreender isso que eu vou falar. E acha que, não vou você. Se tiver, pastor, se for para passar por isso, eu estou indo embora. Sabe pensar assim dessa forma? A filha dela ia continuar o quê? Igreja, vocês sabem. Ia continuar o quê? Está com medo de falar demônio? A filha dela ia continuar o quê? Quando é que esse demônio saiu? Quando ela passou por esses processos. Olha para mim, tem processos na nossa vida que nós podemos passar, que nós vamos passar. Qual foi o primeiro processo? Ser ignorado. Tem pessoas assim, ó, eu aguento tudo, mas passar por mim, não, vai ter que vencer, porque uma hora mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Aí depende da pessoa, né? Se quer até o fim ou não, ou se não está com tanta importância naquilo, parte para outra. Em outras palavras, eu não quero mais a minha filha, eu vou ficar com uma filha endemoniada e eu vou viver a minha vida toda com a filha endemoniada, porque quem tinha que curar não curou, e ele fez alguns testes e eu não passei. E eu simplesmente não passei. Quem entendeu de amém? O que você está passando? Você está sendo ignorado por alguém? Você é mais do que isso. Diga para a pessoa, você é mais do que isso. Você vai vencer. Você vai vencer. Está sendo ignorado, sabe? Não, Deus é contigo, Ele vai te dar a vitória. Pastor, quem passa muito por isso é os senhores, senhoras, velhinhos, que estão na casa de repouso. Antigamente era assim, hoje é casa de repouso. É difícil. É no trabalho, eu não sei aonde. Irmão, para nós que estamos aqui, nós estamos aprendendo, Senhor. Eu não estou, pastor, gente, olha para mim. Não é que o pastor está desejando nada, não, viu? Deixa eu explicar direitinho. Não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que são situações que a gente pode passar. Como eu já passei. E eu louvo a Deus por isso. Diga, louva a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Louva a Deus por isso. Por quê? Porque não é qualquer coisinha que vai me parar. Não é qualquer coisinha que vai me parar. Não é. Você pode ter certeza, meu irmão, que não é mesmo. E não vai ser mesmo. Diga glória a Deus. Segundo,
Você está sendo discriminado? Acontece. Às vezes pode acontecer. Não era para acontecer, mas pode acontecer. Não era para acontecer, mas pode acontecer. Eu vivi uma discriminação, uma separação. O pastor está tratando fulano diferente de mim. Lá, não sei. Acontece. Acontece. Às vezes até sem querer. Acontece. Sem a pessoa perceber. Acontece. Acontece toda hora. Acontece a todo momento. E por último, a Bíblia fala que depois que ela foi discriminada, que ele disse: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que a mulher fez? Qual foi a atitude da mulher? Quem tem a Bíblia aí? Ó, versículo 25. Coloca aí, por favor. 15, 25. Lê comigo, igreja. Então chegou ela e adorou, dizendo: ó, então chegou ela e fez o que, igreja? Adorou. Fez o que, igreja? Adorou. Olha para mim. Aí foi o ponto crucial para o milagre acontecer na vida dela. E é o que tem que acontecer na nossa vida. Diga, é o que tem que acontecer. O que tem que acontecer, pastor? Até então ela chegava diante de Jesus para fazer o quê? Eu não ouvi. Ela chegou diante de Jesus para fazer o quê? Para quê? Pedir. Diga, pedir. Me dá, diga, me dá. Diga, eu quero. Foi ignorada, foi discriminada. Chegou um determinado momento na vida dela, ela falou: eu vou ter que mudar essa situação. Agora eu não vou chegar diante de Jesus, olha que coisa forte, só para pedir. Ela, naquele momento, ela se transformou em quê? Em uma. A gente tem que chegar ao ponto de ser adorador. Olha que coisa interessante. Às vezes nós pedimos, mas chega uma hora que a gente tem que virar o quê? E adorador, adora. O que eu ganho com isso? No final a gente sai abençoado. Às vezes não na hora, no momento. Mas o que aconteceu? Ela se transformou uma adoradora. Ela se prostrou, então chegou ela, adorou o Senhor, dizendo: Senhor, socorre. Mas aí ela já se transformou em uma adoradora. E ela cresceu de nível, diga amém? Ela aumentou o nível dela espiritual. Nós temos que aumentar o nosso nível espiritual. Muitos gostam de pedir, poucos gostam de adorar. E isso é muito crucial na vida de uma pessoa. Pastor, mas o que eu ganho como adorador? Ela foi a pior situação dela, calma que eu chego lá. Quando ela se transformou em adoradora, a pior coisa aconteceu na vida dela. Olha só o que aconteceu, versículo 26. Ele, porém, parece que ele foi agora com uma palavra mais forte ainda. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom. Olha, aí além dele discriminar, porque um é filho e outro é cachorro, já está discriminando, juntamente com a discriminação, veio juntamente a humilhação. Diga, juntamente com a discriminação, veio a humilhação. Pastor, graças a Deus que aqui ninguém foi humilhado na vida, né? Graças a Deus que vocês não sabem o que é isso, né? Quem já foi humilhado? Algumas pessoas. Só que a diferença é o seguinte: isso foi pelo Jesus, né? Não foi por outra pessoa,
foi para aquele que era o único que podia abençoar a vida dela. E agora? Que situação? Que situação? Ela poderia chegar e falar: esse homem não é de Deus coisa nenhuma, esse cara é um cafajeste, como que o filho de Deus pode me tratar desse jeito ou dessa forma? Mas tudo ali, Deus estava mostrando o que nós podemos passar na vida, e nenhuma destas coisas, se você quiser, pode te parar. Vamos para Jesus, nem fora. E nenhuma das coisas pode impedir, se você quiser. Se você estiver focado em Deus, querido, mas eu quero, puxa. Eu quero. A Bíblia diz, irmão. A Bíblia não diz: os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz: humilhai-vos. Se humilha. Um tempo atrás eu preguei. Muitas pessoas ainda não conseguem ser abençoadas porque ela não entendeu isso. Muitas pessoas não querem buscar a Deus. No domingo de manhã, dizer: Jesus, eu preciso de ti. Mas é que Deus está vendo. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e ao vosso tempo Ele vos exaltará. Sabe por que é difícil? Porque a vida ela foi muito humilhada, e ela fala no coração: eu já fui muito humilhado. Eu já fui muito humilhado, então é difícil muito para as pessoas se humilhar quando ela foi muito humilhada. Você deve entender? Mas a Bíblia está dizendo que a gente tem que se humilhar. Não é você, não é alguém te humilhar, é você se colocar em uma posição de humilhação. Isso é diferente. É você ir com as suas próprias pernas, dizer: Senhor, eu me ajoelho diante de ti, Pai. Jesus, eu não sei nada sem o Senhor. Você está se humilhando, não é a pessoa que está te humilhando, é você que se colocou nessa postura, nessa posição. Aí Deus fala: este quer, e eu vou abençoar a vida dele. Vamos para Jesus. Vem para Jesus. Eu quero eu quero, eu vou, e eu não preciso, eu vou dizendo: Senhor, tu és tudo, eu não sou nada sem o Senhor. Dessa forma Deus vai me trazer a vitória. Amém? Ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos, que coisa é, e deitá-lo aos cachorrinhos. Ele humilhou ela ou não humilhou? Sim ou não? Ali foi atacada final. Eu quero ver se realmente essa mulher quer. Quero ver realmente se ela quer, se ela está disposta. Só que ele não estava mexendo com qualquer uma. Ele estava mexendo com uma pessoa que estava acima, que mudou a situação. Eu não sou apenas. Você não está falando mais com uma simples pedinte. O Senhor agora está falando com uma adoradora. E a adoradora entende essas coisas. Sabe o que ela falou? De uma forma bem simples: sim, Senhor. Quem aqui vai falar? Ela chegou e falou: sim, Senhor. Ah, é assim tão fácil? Sim, Senhor. Sim, Senhor. E não perdeu a classe, ó. Colocou o sapato alto, vestido, e já pensou? Sim, Senhor. Não perca a classe. E não perdeu a classe. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem nas mesas do Senhor. E não se colocar em humilhação. Naquele momento ela falou: sim, Senhor, eu estou me colocando agora. O Senhor não precisa, o Senhor me colocou como humilhação. Agora eu vou me colocar. Eu vou me colocar dizendo: sim, Senhor. Você vai ver se eu não vou sair daqui com a minha vitória. Ah, pastor, não é para ninguém não. Não, não é para ninguém mesmo não. Não é que não é para ninguém, não é para qualquer um não. Tem bênção que não é para qualquer um não. Tem pessoas que querem que as outras tenham, mas não querem passar o que ela passou. Ah, Deus!
passar o que ela passou. Então tem que. Se a pessoa está ali naquela situação, você não sabe o que passou. Para estar ali. Isso tem que querer tudo, irmão. Tem que querer tudo. Se é para querer, tem que querer tudo. Tem que passar por tudo. Eu fico vendo hoje, irmão, escuta, sabe quando você dá tudo de mantejar? E você vê isso, a gente conversa às vezes entre amigos. Tem pastores que chegam agora, irmão, e ganham uma igreja grande, já é líder regional. Aí quando você vai ver, foi embora. É porque não pegou uma igrejinha lá no buraco. Aí quando sai de uma igreja grande e coloca uma igreja que é o meu rádio clube, eu vou embora, eu vou trabalhar. É porque, sabe, não fui forjado. Passou pelo processo. Passou pelo processo. Isso que é o grande coisa, irmão. A pessoa já dá uma coisa grandona, aí depois quando tira, coloca no outro, ele vai embora. É um mimimi. Tudo é um processo. Você quer viver o que Deus tem para você? É um processo. Ela viveu, depois ela escutou, olha mim. Mas o que essa mulher escutou, poucos escutaram. E tem gente querendo escutar o que ela escutou. O que é? Dona Cláudia. Dona Cláudia não vai escutar. Se não aguentar, passar, ser ignorada e ficar na manha. Você passa por tempo grande, né? Porque você não vai para o trabalho, não é fácil não é verdade? Você contou aqui, não é verdade? Às vezes, assim, a pessoa quer, com ele você falou daquele jeito, comigo você não falou, mas você não aguentou o que ele aguentou? Para eu falar, mulher, grande é a tua fé, eu ignorei ela, não continuo filho. Você já pegou suas coisas e já foi embora? Para eu falar isso que ela ouviu, eu discriminei ela. E depois o que ela fez? Ela me adorou. E você fez o quê? E o que você fez? E depois que me adorou, eu falei, vamos pegar o pão dos filhos, deitar o cachorro. E aí? E o que ela fez? Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos vão dar as migalhas. E ela se colocou em seu melhor mais. Eu acho que eu vou ter que fazer com essa mulher. Nem se eu não quiser. Essa mulher quebrou todas as barreiras. Essa mulher venceu tudo e todos. Nunca vi uma mulher como essa. Não tem como eu não abençoar. Nem se eu não quiser. Eu preciso. Ela quebrou lei. Jesus, agora deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus estava falando isso, Jesus Cristo estava falando pela lei. Jesus Cristo tinha que morrer na cruz do Calvário e depois ela aceita como o único suficiente Salvador. Depois ela abençoa. Não, naquele momento eu falei, eu estou aplicando a lei para ela, eu estou mostrando, eu não vim para você. Eu vim para quem tem direito aos judeus. Você não é judeu. Então, o mundo, não só você, quando eu morrer, aí vai o Brasil, vai os Estados Unidos, tá? Quando conhecer, vai vir Pedro Álvares Cabral, ou não descobrir o Brasil, aí todo mundo vai ter direito. Olha só o momento, é só nessa área. Mas ela conseguiu quebrar uma lei. Entenda o poder da humilhação diante de Deus. Aquela pessoa que se humilha diante do Senhor não vai receber qualquer coisa, vai receber o ó de Jesus, vai receber aquele símbolo de exclamação: ó rapaz, ó mulher, ó homem, nunca vi tanta fé como estou vendo em você. Amém? Palmas para Jesus. Diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas esses são processos na vida. Processos e processos e processos. Processos e mais processos. Quando você pensa que você já está todo testado aí, tem mais um teste na tua vida. Porque você vem entender dizendo: Deus está me preparando para coisas maiores.
palmas para Jesus. Escreve